Queridos irmãos, graça e paz, chegamos à nossa terceira aula sobre missões. Lembrando que na primeira aula nós vimos teologia bíblica de missões e também alguns fatores que favoreceram o avanço inicial da obra missionária no mundo. Na segunda aula nós estudamos a Grande Comissão, vimos o seu relato nos Evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos, e identificamos no relato de Mateus o desafio da implantação de igrejas, no relato de Marcos o desafio evangelístico, no relato de Lucas o desafio do ensino, no relato de João o desafio de missões e no relato de Lucas em Atos dos Apóstolos o desafio global da obra missionária. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre o chamado. E algumas considerações iniciais são importantes. A primeira consideração é sobre chamado e vocação. Você certamente já leu na sua Bíblia essas duas expressões. Elas, na realidade, são termos intercambiáveis, são termos correlatos e derivam da expressão kalel, que vem do original e significa chamar. A segunda observação importante sobre chamado é que o chamado é pessoal, o chamado é irresistível e o chamado é intransferível. O chamado é pessoal porque Deus não chama instituições, Deus não chama igrejas, Deus não chama agências missionárias, Deus chama pessoas. Deus está chamando você. A segunda observação é que o chamado, ele é irresistível. Quando Deus chama, meu querido, é tolice, é perda de tempo tentar resistir, porque vai cair em desobediência à vontade de Deus, e por ser filho de Deus, Deus vai disciplinar para que aprenda a obedecer o chamado do Senhor. Então, irresistível é o chamado. Não tem para onde correr. Só que o chamado não é só pessoal e irresistível. O chamado é intransferível. Se Deus está chamando você, você não conseguirá terceirizar o teu chamado. Eu não quero ir porque eu ainda tenho planos para a minha vida, eu tenho muita coisa para fazer, eu acho que não tenho vocação, e, enfim, colocar uma série de obstáculos e de questões e barganhar com Deus. Bom, Senhor, eu não vou, mas eu vou sustentar um missionário para ir no meu lugar. Negativo, meu querido. Se Deus está chamando você, o assunto de Deus é contigo. É você que vai, você que tem que ir, você é o chamado por Deus. Então guarde isso no teu coração, vou repetir mais uma vez, para ficar gravado. O chamado é pessoal, o chamado é irresistível e o chamado é intransferível. A terceira observação sobre o chamado é que existe o chamado universal e o chamado ministerial específico. O chamado universal é o chamado para todos os crentes. Todos os crentes têm que expandir o Evangelho de Jesus Cristo, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo na face da terra. E o amparo para isso nós encontramos na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, que nos diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse é o chamado universal. Todos os crentes são chamados, são comissionados para pregar o Evangelho. Agora, por outro lado, existe também o chamado ministerial específico, e nós o enxergamos lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, onde diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres
com a finalidade de edificar os santos, de trazer edificação, preparo, treinamento para a Igreja de Jesus Cristo no cumprimento da grande comissão. Não são pessoas especiais, absolutamente. Nós somos um reino de sacerdotes e a Reforma Protestante, ela consagrou essa doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Nós somos um reino de sacerdotes. Todos são sacerdotes, todos têm acesso direto a Deus, nós não precisamos de intermediários. Quando você dobra os seus joelhos, você fala direto com Deus, sem intermediários. Mas dentre esses sacerdotes que compõem o reino de Deus, Deus levanta alguns sacerdotes para uma atividade ministerial específica, que se enquadra nessas aqui que eu acabei de citar para os irmãos. São sacerdotes que vão treinar, edificar, motivar, ensinar os outros sacerdotes que compõem a Igreja de Cristo, visando a edificação e a expansão do Evangelho na face da terra. Uma outra observação importante nós fazermos com relação ao chamado é sobre a dinâmica do chamado. E quando se fala em dinâmica do chamado é porque certamente há uma direção geográfica. Quando você tem um chamado, você se sente chamado, por exemplo, para ir à Índia. Essa é uma direção geográfica que Deus está te dando. Ponto. Esse desejo de ir à Índia é uma direção geográfica que Deus está te dando. Isso não é um chamado ministerial. Ok? Uma direção geográfica, desejo de ir à Índia. Isso não é um chamado ministerial. Agora, é importante entender também que a direção geográfica ela muda. O chamado ministerial específico, não. Deus teve um chamado ministerial específico para Paulo. Mas a direção geográfica de Paulo foi mudando constantemente ao longo do exercício do seu ministério. Paulo esteve na Ásia Menor, em diversas cidades. Paulo chegou a Macedônia e ali pregou o evangelho, chegou a Acaia. Paulo foi preso a Roma depois da libertação da sua primeira prisão. Ele continuou as suas mudanças geográficas, sempre mudando a direção geográfica, conforme a direção de Deus. Mas o chamado ministerial específico de Paulo foi expandir o evangelho, plantar igrejas, alavancar a obra missionária. Então guarde isso no seu coração. Se você, por exemplo, sente um chamado para a Índia, isso é uma direção geográfica que Deus está te dando. Ainda não é um chamado ministerial específico. No tempo certo, a vontade de Deus te direcionando realmente para a Índia, Deus vai te capacitar. Você terá um chamado ministerial específico para cumprir o chamado de Deus na Índia. Então é assim que funciona. E Deus pode depois te dirigir da Índia para uma outra direção geográfica. E você vai com o seu chamado ministerial específico, fazendo a obra de Deus prosperar e caminhar através do seu ministério. Nós vemos chamado no Novo Testamento, vemos também chamado de Deus no Antigo Testamento, e tanto no Novo como no Antigo. No Antigo você vê, por exemplo, Deus chamando Abraão para ser pai de muitas nações. Você vê Deus chamando Moisés como libertador e legislador da nascente nação de Israel. Você vê Deus chamando Josué para substituir Moisés na liderança do povo de Israel. Você vê Deus levantando juízes na terra de Israel para governar a terra. Depois você vê Deus chamando, por exemplo, Davi para se tornar o grande rei de Israel.
Você vê Deus chamando profetas com um ministério específico a ser realizado. Você vê no chamado de Jeremias, Deus dizendo: antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que você saísse da madre, antes do seu parto, eu te consagrei. Profeta às nações. Deus continua chamando, meus queridos. No Novo Testamento nós vemos o chamado dos discípulos, que depois foram comissionados como apóstolos, e tantos outros sendo chamados com ministérios específicos, todos poderosamente usados por Deus. E eu tenho certeza que com a sua vida não será diferente. Certamente que além do chamado universal que eu e você temos, você também é possível que venha a ter um chamado ministerial específico de Deus para uma grande obra a ser realizada por Deus através da sua vida. Mas olhando para o Velho Testamento, eu quero meditar com os irmãos sobre um chamado ministerial específico que gerou grandes problemas e perturbações por conta da desobediência a esse chamado. Eu quero meditar com os irmãos sobre o chamado e o ministério de Jonas, do profeta Jonas. Para isso eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Jonas, no capítulo 1, e nós vamos ler esse relato do chamado, da desobediência e das consequências à desobediência ao chamado de Deus. E faremos algumas reflexões importantes para a nossa vida em cima desse texto. Assim nos diz a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Guarde essa expressão. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado aí ao sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este grande mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado.
Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amados, eu queria meditar com os irmãos nesse momento sobre as consequências para a pessoa que desobedece o chamado de Deus. Quais as consequências na vida da pessoa que desobedece o chamado de Deus? Pois bem, quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler, nós vemos que o seu início é de uma velocidade extraordinária. Repare que não há uma introdução no livro de Jonas. O livro de Jonas já começa de maneira direta. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Sabe por quê, irmãos? Eu entendo que essa velocidade toda em ir direto ao ponto, direto ao assunto, é porque a obra missionária ela é urgente. A obra de Deus na face da terra está com seus dias contados, porque a proximidade do arrebatamento da igreja, a proximidade do momento em que encontraremos Jesus Cristo nos ares, está cada vez mais clara diante dos nossos olhos. Os sinais estão aí para mostrar. Nós precisamos agir, precisamos correr, precisamos nos mexer, porque a obra de Deus tem que ser feita. E ela é feita pela igreja de Cristo na terra. E chegou o nosso tempo, chegou o tempo da nossa geração. Quem está escrevendo a história da igreja neste momento é a nossa geração. Então nós temos que ir em frente. Não podemos recuar, não podemos desanimar, não podemos parar, não podemos sentar. Nós precisamos avançar e levar a obra de Deus adiante. É isso que me vem ao coração quando eu leio esse primeiro versículo do livro de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, direto, dizendo o quê? Versículo 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus chama Jonas, dá a Jonas uma direção e dá a Jonas uma mensagem. Levanta-te, a direção geográfica, vai a Nínive. A mensagem, clama contra ela. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que está tratando com a sua vida, meu querido. Esse é o Deus que está te chamando. Ele vai te dar uma direção geográfica. E Ele vai te dar uma mensagem. Ele está te chamando. Ele vai te direcionar. E vai te dar uma palavra a ser falada. Uma mensagem a ser pregada. Deus quer te usar poderosamente. Só que Jonas fez o quê? Ele desobedeceu ao Senhor.
em vez de ir para Nínive, para Nínive, que estava a 800 quilômetros de distância de onde ele estava, ele tomou a decisão de ir para Tarsis, aproximadamente 3.500 quilômetros de onde ele estava, lá na Espanha. E ele fez o seu plano, comprou uma passagem, entrou no navio, foi para o porão e lá se deitou e foi dormir. E, fruto dessa decisão, ele se viu envolto nessa terrível tempestade. Passou pela disciplina de Deus e no final terminou fazendo exatamente o que Deus queria que ele fizesse no início. Aí eu pergunto, irmãos, para que desobedecer a Deus? Ele não precisava ter passado por esse processo de disciplina. Se da primeira vez em que ele ouviu o chamado de Deus, recebeu de Deus a direção e a mensagem a ser pregada, ele tivesse obedecido. O chamado é pessoal, o chamado é irresistível e o chamado é intransferível. Pois bem, meus amados, quais foram as consequências na vida de Jonas que nós podemos tirar de lição para a vida de todos aqueles que hoje desobedecem o chamado de Deus para a sua vida? A primeira consequência, irmãos, é que aquele que desobedece o chamado de Deus, ele cai em desobediência e passa a ser um instrumento de maldição na vida das pessoas, em vez de ser um instrumento de bênção. Quando a gente olha o versículo 4, lá diz que o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de quebrar-se. Quem mandou a tempestade? Deus. E Deus mandou a tempestade por causa de quem? Por causa de Jonas. E por que Jonas foi alvo responsável por essa tempestade que Deus enviou? Porque ele se tornou um homem desobediente ao chamado de Deus para a sua vida. E a gente precisa refletir, meus irmãos, que essa tempestade, ela se abateu sobre parte do mar Mediterrâneo. Quantas embarcações estavam transitando no mar Mediterrâneo no meio daquela terrível tempestade? Não só os tripulantes do navio em que Jonas embarcou, mas tripulantes e viajantes de tantas outras embarcações certamente morreriam naquela tempestade por causa da desobediência de um homem. Veja, um homem desobediente ao chamado de Deus se tornou instrumento de maldição na vida das pessoas. Eu pergunto, meu querido, é isso que você quer para a sua vida? Você quer ser um instrumento de maldição na vida das pessoas? Ou você quer ser um instrumento de bênção na vida das pessoas? É uma decisão que você tem que tomar. E ela está diretamente ligada em obedecer à vontade de Deus ou desobedecer à vontade de Deus. Se Deus está impulsionando a tua vida numa direção, vá. Não tenha medo, não tenha receio. Deus não está te abandonando à própria sorte. Você é amado por Deus, você é cuidado por Deus, você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Deus está diariamente, momento a momento, do teu lado. Ele é Deus sobre a tua vida, é Ele quem governa a tua vida. Não tenha medo do chamado de Deus para a tua vida. É um privilégio ser chamado e usado por Deus num ministério específico. Vá em frente, meu irmão. Seja instrumento de bênção na vida das pessoas e não instrumento de maldição por conta da desobediência ao chamado do Senhor.
Segunda lição que aprendemos, irmãos, com a vida de Jonas sobre a desobediência ao chamado do Senhor, é que essa pessoa que desobedece ao chamado de Deus, ela perde o desejo de buscar a Deus e se aliena da vida. Ela é tomada de uma profunda depressão. Diferente da pessoa que atende o chamado de Deus. Aquele que atende o chamado de Deus, por maiores que sejam as barreiras e dificuldades que venham enfrentar na vida, como enfrentou o profeta Jeremias, como enfrentou Paulo, a pessoa enfrenta com alegria, sofrendo por fora muitas vezes, mas cheia de gozo no coração, pelo privilégio de atender ao chamado do Mestre para cumprir a obra que ele determinou na direção geográfica que ele determinou. Quando a gente lê o versículo 5, a gente vê o temor que se abateu sobre os marinheiros, que começaram a clamar cada um ao seu Deus e a lançar fora, lançar ao mar as cargas, porque o navio ele estava a ponto de afundar. E Jonas, diz o versículo 5 no final, estava onde? Ele desceu ao porão do navio, estava deitado e dormia um profundo sono. Irmãos, o navio estava em desespero, cada um clamando ao seu Deus. E Jonas estava clamando a quem? A ninguém. Jonas não orou para decidir ir para Tarsis. Jonas não orou para comprar a passagem. Jonas não orou quando entrou no navio. Jonas não orou quando estava no porão. E no meio da tempestade, Jonas continuou dormindo, depressivo, alienado da vida, abatido, sem prazer de buscar a Deus, sem prazer de clamar a Deus no meio da tempestade. Isso é o retrato de uma pessoa em depressão. Por isso que o chamado de Deus é irresistível. Veja, o que vimos até agora já seria, essas duas lições já seriam suficientes para mudar a nossa maneira de pensar com relação ao chamado de Deus e não cair em desobediência. Mas as consequências na vida daquele que desobedece o chamado de Deus não para aqui nessas duas consequências terríveis. A pessoa que desobedece o chamado de Deus para a sua vida, ela se torna um crente de vida incoerente. Veja no versículo 9 na sua Bíblia. E lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Quando ele foi inquirido pelos marinheiros, esse homem começou a pregar: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Mas peraí, você teme a Deus? E você é culpado dessa tempestade? E você nem orar está orando, você está dormindo lá no porão do navio? Meu camarada, como é que isso pode acontecer? Você tem que fazer alguma coisa. Não há coerência entre o que você está falando para a gente, entre o que você está testemunhando e o que você está vivendo no porão do navio. Amados, a vida do crente tem que ser uma vida coerente. Coerente com o quê? Coerente com o que ele crê. A vida do crente tem que caminhar com essas duas pernas: ortodoxia e piedade, teologia e vida, credo e conduta. Ou seja, eu tenho que viver aquilo que eu creio. Jonas testemunhou para os marinheiros que cria no Deus Todo-Poderoso, mas ele não estava vivendo aquilo que ele cria, porque ele estava em desobediência ao chamado do Senhor, dormindo alienado, depressivo no porão do navio. Então o crente que desobedece ao chamado de Deus para a sua vida, ele passa a ter uma vida incoerente. E o crente que passa a ter uma vida incoerente por estar em desobediência ao chamado de Deus, automaticamente perde o respeito das pessoas,
Essa é a quarta consequência na vida de Jonas, por ter desobedecido ao chamado de Deus. Ele perdeu o respeito das pessoas. Quando a gente lê o versículo 10, lá nos diz que então estes homens se encheram de grande temor após o testemunho de Jonas e disseram-lhe: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhes tinha declarado. Que vergonha, irmãos! Que vergonha para o crente diante dos ímpios. Os ímpios jogaram na cara do crente que ele estava fugindo da presença de Deus. Você é crente, você crê nesse Deus todo-poderoso que você nos falou, e você está fugindo desse crente, perdeu o respeito da parte dos ímpios, daqueles homens pagãos que serviam a diversos outros deuses, e Jonas, que servia ao Deus verdadeiro, por estar vivendo uma vida incoerente, teve como consequência da desobediência ao chamado de Deus a perda do respeito de homens ímpios. Isso é interessante, irmãos. A gente não perde o respeito só dentre nossos irmãos. Quando a gente está em desobediência ao chamado de Deus para a nossa vida, a gente perde o respeito até diante da sociedade. Porque o que a sociedade espera de nós é uma vida coerente, é uma vida de acordo com aquilo que nós cremos. Por que você está indo para a Índia? Eu estou indo para a Índia porque Deus me chamou. Mas como Deus te chamou? Aí você vai testemunhar às pessoas. As pessoas vão saber da obra que você está realizando lá, e você vai ganhar o respeito das pessoas, como ganhou David Livingstone, como ganhou Guilherme Carey, como ganhou Lutero, Zwinglio, Calvino, como ganhou Adoniran Judson e tantos homens, como ganhou o proeminente apóstolo Paulo. Homens que viviam uma vida coerente, ganharam o respeito dentro e fora da igreja de Cristo. Ainda que as pessoas discordassem de suas posições, no fundo, a coerência de Paulo os levava a respeitá-lo. É importante, cuidado com a desobediência ao chamado de Deus. A quinta consequência na vida daquele que desobedece ao chamado de Deus para a sua vida é que ele passa a ser tomado por um forte sentimento de culpa. Você vê no versículo 12, Jonas declarando: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha culpa vos sobreveio esta grande tempestade. Palavra pesada, irmãos, porque eu sei que por minha culpa vos sobreveio esta grande tempestade. Esta é outra terrível e atormentadora consequência na vida daqueles que desobedecem ao chamado de Deus. Ser tomado por um terrível sentimento de culpa. Por quê, irmãos? Porque o chamado é irresistível, ele é pessoal, ele é intransferível. O negócio de Deus é contigo, meu irmão. Cuidado com o sentimento de culpa, que é terrível, que pode se abater sobre a sua vida. Culpa por saber que aqueles homens caíram em desgraça e poderiam morrer no mar Mediterrâneo por conta da desobediência de Jonas. Cuidado para você não carregar sentimento de culpa pela desobediência ao chamado de Deus quando olhar para a sua família
e ver as coisas desandando no seu lar e sabendo que o canal, o motivo que está provocando toda aquela tragédia na sua casa, o motivo é você, como aconteceu com Jonas naquele barco. A tua família é o teu barco, o teu trabalho é o teu barco, o ônibus que você anda é o teu barco, o supermercado que você entra é o teu barco, onde você estiver, ali é o teu barco, é o teu navio. As consequências que podem se abater sobre a tua vida por tua causa podem atingir terceiros que não tem nada a ver com a sua desobediência. Em nome de Jesus, seja sensível ao chamado de Deus para a sua vida. Não fuja do seu chamado. Não faça isso. O terrível sentimento de culpa pode se abater sobre a sua vida, pelo que você verá acontecendo com você e com a vida de outras pessoas, que não tem nada a ver com a sua desobediência. Em sexto lugar, irmãos, e por último, a quinta lição que nós vemos acontecer na vida daqueles que desobedecem ao chamado de Deus é a disciplina de Deus. Todo aquele que desobedece à vontade de Deus, ao chamado de Deus, vai passar por disciplina. Por quê? Porque o chamado é pessoal, é para você. Não é para quem está do seu lado, para quem está atrás de você, não, é contigo. Se Deus está te chamando, meu querido, eu quero te dizer uma coisa, você não tem opção. Lembra de Moisés, quando foi chamado por Deus? Apresentou um monte de desculpas. Para cada desculpa que Moisés levantava, Deus jogava a desculpa no chão. Moisés, não adianta, eu apareci na sarça para você. O meu negócio é contigo, é com você, Moisés, é você que vai a Faraó. Para de dar desculpa, você vai a Faraó. O chamado é pessoal, não adianta resistir, Moisés, não adianta resistir, meu irmão. Ninguém pode resistir ao chamado de Deus. Acontecerão terríveis consequências para a pessoa e para terceiros. Inclusive, para que haja conserto, ocorrerá a disciplina de Deus. Jonas foi jogado ao mar, e diz o texto no versículo 17, que o Deus que providenciou a tempestade foi o mesmo Deus que providenciou o peixe, o grande peixe, para que engolisse Jonas. E por mais trágico que fosse, talvez o que a pessoa que estivesse vivendo uma situação dessa natureza, aterrorizante, desesperadora, é desejar a morte e querer morrer, porque aí terminaria com tudo. Mas não, o texto diz que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Meu querido, você gostou do culto de domingo à noite? Você passou o dia de domingo inteiro esperando o culto de domingo à noite chegar. Quando chegou o culto de domingo à noite, foi o primeiro dia. Segunda-feira, segundo dia. Terça-feira, o terceiro dia. Irmãos, talvez se a gente colocar isso em termos de horas, fique melhor. São 72 horas. Para passar 1 hora, são necessários 60 minutos. Multiplica 72 horas por 60 minutos. Só que 1 minuto na barriga do peixe demora uma eternidade. Então multiplique por 60 de novo, transforme 72 horas em segundos. E veja cada segundo que Jonas viveu nesses 3 dias apertados em agonia na barriga do peixe, debaixo
da disciplina de Deus. Por quê? Porque desobedeceu ao chamado de Deus para a vida dele. Chamado que traz alegria, chamado que é prazeroso, ainda que a gente sofra por fora, chamado que é um verdadeiro privilégio. Mas Jonas não queria ir para Nínive e teve que passar pela disciplina de Deus. E tem mais. Pergunto a você, meu querido, qual era o lugar mais seguro para Jonas depois que foi jogado ao mar? Tempinho para você pensar. Pensou? O lugar mais seguro para Jonas era na barriga do peixe. Se ele tivesse uma faca, ou um canivete, um instrumento cortante, para rasgar a barriga do peixe e sair, o que aconteceria com ele? Ele morreria afogado no mar Mediterrâneo. Então, o único lugar que poderia preservar a vida de Jonas era na barriga do peixe. Ou seja, se o peixe simboliza a disciplina de Deus sobre a vida de Jonas, a lição que a gente tira desse fato, irmãos, é que quando estamos debaixo da disciplina de Deus, por mais que nos doa, o melhor lugar para estarmos é debaixo da disciplina. Se tentarmos sair, usarmos de subterfúgios para fugirmos da disciplina de Deus, as consequências e os sofrimentos que enfrentaremos serão muito maiores. Se estamos sendo disciplinados por Deus, porque desobedecemos o chamado de Deus, fiquemos debaixo da disciplina do Senhor até ela terminar, porque ela vai ter um fim. E por que ficar debaixo da disciplina do Senhor? Porque grandes são as misericórdias do Senhor. Quando Davi fez o censo em Israel, afrontando a Deus com aquela atitude, foi colocado para ele 3 opções de castigo. O que Davi escolheu? Caia eu nas mãos do Deus vivo, porque muitas são as suas misericórdias. Se você tem desobedecido a vontade, o chamado de Deus para a sua vida, as coisas não estão caminhando bem para você e você tem identificado isso como disciplina de Deus. Não tente fugir da disciplina de Deus. Entenda que esse é o melhor lugar para você ficar. Por mais que esteja doendo em você, o teu Deus, o Deus que está te disciplinando, é um Deus misericordioso. E a disciplina de Deus tem início, meio e fim. A disciplina de Jonas teve o início, foi o primeiro dia, teve o meio, que foi o segundo dia, e teve o fim, que foi no terceiro dia, porque o próprio Deus levou Jonas à beira da praia e fez o peixe vomitar Jonas. E quando Jonas foi vomitado pelo peixe, mais uma vez Deus foi e falou com Jonas. No capítulo 3, no versículo 1, veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. A primeira vez, Jonas se levantou para fugir para Tarsis. Quando você lê o versículo 3 do capítulo 3, você vê que Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. O mesmo chamado do capítulo 1
gerou em Jonas desobediência, ele fugiu. Sofreu terríveis consequências na sua vida. Aí vem novamente a palavra do Senhor a Jonas. Na mesma direção geográfica e com a mesma mensagem, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e prega a palavra que eu estou te mandando. O que fez Jonas? Jonas se levantou e foi. Sabe por quê, meus queridos? Porque Jonas aprendeu a duras penas como é duro desobedecer ao chamado de Deus. Porque o chamado é irresistível. Meus queridos, eu não estou dentro da sua cabeça, não estou dentro do seu coração, não sei o que se passa no seu íntimo. Mas eu conheço Deus, você também conhece. O meu Deus é o teu Deus. O Deus que é sobre a minha vida é sobre a tua vida. O Deus que na sua imanência habita em mim, Ele também habita em você. Você sabe como Deus tem tratado a tua vida nesse tempo. Deus tem colocado desejos, anseios no teu coração de fazer a obra de Deus. Talvez Deus esteja colocando no seu coração já alguns lampejos de direção geográfica, tem feito você se sentir atraído por determinado país, por determinado povo. Ainda não é um chamado ministerial específico, você ainda está no chamado universal para todos os crentes. Mas aquele que opera em nós o querer e o realizar, talvez já esteja começando a fazer você querer determinada nação, querer estar com determinado povo nessa terra. Talvez você esteja passando por alguns incômodos à noite, Deus falando com você, falando através de sonhos, falando através da palavra. Fato é, meu querido, que é bem provável que Deus esteja incomodando muito a sua vida. Meu conselho para você: dê ouvidos à voz de Deus. Fale como Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deixa Deus dirigir a tua vida. Que essas lições que aprendemos da vida de Jonas, para você, sejam apenas lições aprendidas. Que você, pela graça de Deus, jamais viva essas consequências na sua vida, por ser um servo obediente ao Deus que está te chamando para uma grande obra. Comece a orar sobre isso. Dobre os seus joelhos. Ore de madrugada, no silêncio do seu quarto. Fale com Deus. Não tenha medo. Viver com Deus não é aventura. Viver com Deus é certeza de companhia, é certeza de cuidado, é certeza de ser amado, é certeza de ser dirigido, é certeza de que quando partir dessa terra viverá eternamente com o Senhor. Não tenha medo do chamado de Deus para a sua vida. Ah, mas como eu vou me sustentar? O que vai ser? Como vai ser minha subsistência e minha família? Para com isso. Se Deus está te chamando, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da sua família. Você viverá experiências extraordinárias com Deus. Não fuja de Deus. Não fuja de Deus. Não fuja de Deus. O chamado é pessoal. O chamado é irresistível.
O chamado é intransferível. O negócio de Deus, meu querido, é contigo. Procure seus pastores, converse com eles, abra o seu coração, receba orientação nessa área da sua vida com relação ao seu chamado. E vamos caminhando passo a passo e vendo o crescimento na sua maturidade cristã, o crescimento na maturidade em relação ao seu chamado. E você vai ver até onde Deus vai te levar. E você terá experiências extraordinárias para contar e também para se tornar com as suas experiências um grande mobilizador da obra missionária para o chamado de tantos outros crentes em Jesus Cristo para o campo missionário, para ir às nações. Que Deus te abençoe, abençoe você com as reflexões desta aula. Ore e com grande expectativa vamos esperar a nossa quarta aula, que será a nossa última aula, onde trataremos sobre a igreja local e missões. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.